Bom, se a gente voltar no tempo, né, vai ver que realmente as pessoas que desenvolveram métodos de aviação tinham realmente uma mentalidade completamente fora de combate. Santos Dumont era um pacifista por excelência, né? Um homem que era supersticioso, não podia começar a pisar na escada com o pé esquerdo. A casa dele em Petrópolis tinha uns buracos para o cara não poder botar o pé esquerdo de jeito nenhum. Era o nosso professor Pardal. E o professor Pardal do Brasil não ia querer um instrumento de guerra. Acho que ele morreu até meio desgostoso com essa história. Mas agora, parece que uma próxima guerra não vai ter voo tripulado. Vai ser um negócio mais sério, Cláudia. Ana Cláudia. Né? Por isso a importância do direito. Estudar, aplicar as regras do direito internacional, principalmente do direito internacional humanitário, nessa parte de aviação. Porque até agora, as regras, porque para usar a aeronave precisa de regra, preciso cumprir as regras do direito, eu preciso obedecer. E o interessante é o fato de ensinar essas regras para quem está comandando essas aeronaves, porque eles também têm que obedecer. Não pode, não é irrestrito. Ele tem um limite, ele não pode sair bombardeando hospitais, ele não pode sair bombardeando escolas, ele não pode sair bombardeando população. Tem que ter um limite para isso. E ninguém falou isso para os caras que soltaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki, né? Até falaram. Mas como tem aquele ditado, né, que no amor na guerra não tem limites, então... É uma loucura isso, porque vai dizer para o Donald Trump que ele não pode, né, estabelecer essas questões. Aí entra um outro fator bem interessante, porque a guerra agora é uma guerra irregular. É uma guerra voltada para o terrorismo. O 11 de setembro, ele marcou uma nova forma de pensar. Forma de pensar a guerra, forma de pensar o direito. Quem podia conceber que da cabeça de um ser humano, né, que devia ser iluminada por Deus, o cara projetasse 2 aviões sobre as Torres Gêmeas em Nova York, produzindo aquele volume enorme de mortes, né? E os americanos obstinados reconstruíram as torres para mostrar que realmente não estão intimidados pelo terror. Sim. Ô, Cláudia, um outro detalhe bem interessante para a gente discutir nessa questão é o modo estranho de pensar guerra e paz com o uso das aeronaves. Como é que a gente pode conjugar isso? Será que a gente vai poder um dia, também nessa questão, recorrer aí a situações proféticas como o lobo e o cordeiro ainda vão caminhar juntos? Infelizmente, eu acho que não. Eu acho que a tendência não é essa. Por mais que eu goste do pacifismo, por mais que eu goste, eu acredito que tem que se pensar na guerra como uma forma que sempre aconteceu e que sempre vai acontecer. E por isso tem que ser estudada e tem que ser preparada. E a guerra e a paz, o que está acontecendo muito são essas operações de paz, que elas adquiriram uma proporção de guerra. Eu brinco com os meus alunos quando eu falo de Síria, fala da guerra da Síria. Na realidade, não tem guerra na Síria, é uma operação de paz. No Afeganistão, é uma operação de paz. Na Somália, foi uma operação de paz. Mas uma operação de paz diferente, porque se pensa, quando se fala em operação de paz, pensa só naquela forma de, tudo bonito, lindo, mas não é isso. Existem vários tipos de operação de paz, inclusive a de imposição de paz, que ele é muito semelhante à guerra. E um outro problema, por mais que se tenha regras para guerra, para as relações, para situações de guerra, eu não tenho para situações de operação de paz. Então, isso é necessário pensar, necessário estruturar, e é uma coisa recente. Meu saudoso amigo, general Pitaluga, herói da Segunda Guerra Mundial, disse que o Brasil tardou a preparar para a guerra. E quase que a coisa complica lá na tomada de Monte Castelo, né? Tivemos aí 2 subidas bastante arriscadas, né? Com perdas humanas muito significativas. Tem que preparar para a guerra para poder ter a paz. Parece um negócio, né,
contraditório, mas Sim. é real. Sim, mas é difícil falar nisso para uma população que ela está passando pelo que ela está, numa crise financeira. Se for pensar, vai gastar o dinheiro com saúde, com educação ou com as Forças Armadas, o governo nunca vai dar prioridade para as Forças Armadas, ele não vai pensar nisso. O Brasil ele não tem uma tradição em guerra, então, por conta disso, também gera esse problema de conflito. Até mesmo aqui não se tem pessoas que estudam a estratégia militar no Brasil. O estudo de estratégia militar ele é muito pequeno. Ana Cláudia Filippini está nos falando aí sobre o uso militar das aeronaves, sobre guerra e paz, e também trazendo para nós aqui o conhecimento sobre o livro que ela escreveu, esse solo, né? Vamos mostrar o livro. É o Poder Aéreo nas Operações de Paz. Aí no livro você descreve tudo isso que a gente falou e mais um pouco. Sim. Nesse livro eu estabeleço a relação entre o uso da aviação nas operações de paz, todas as formas, como que deveria ser o uso voltado para o direito internacional. Bom, é um negócio complicado a gente pedir, por exemplo, à mãe para dizer qual é o filho que ela mais gosta, né? Mas qual é o capítulo que você destacaria da obra como o carro-chefe do seu trabalho? Eu gosto do 4º capítulo, que é o que analisa a legalidade e a legitimidade em 2 operações específicas, que é da ex-Iugoslávia e da Somália, que eu analisei toda a operação de paz e todo o uso do poder aéreo e fui verificando se teve legitimidade e se teve, se foi legítimo e se foi legal, toda aquela relação. Quero agradecer a presença da Ana Cláudia Filippini, advogada, ex-integrante aí do serviço ativo da nossa Força Aérea Brasileira, mas certamente que hoje na reserva, né? E também teve um trabalho muito significativo nessa pesquisa importante. E você vê que coisas bem atuais, né? Somália, está todo mundo aí, Afeganistão. Para a garotada que está aí também se preparando para exame, é uma obra que a gente recomenda, na medida em que essas questões atuais costumam cair na prova tipo pegadinha, né? Já vi muita gente entrando aí porque não lê jornal, não lê livro, não acompanha, né? Tem que estar sempre atualizado, porque na prova isso cai e o bicho pega. Ana Cláudia, obrigado pela participação e é uma obra que a gente recomenda aqui. Poder Aéreo nas Operações de Paz, de Ana Cláudia Filippini, mestre em Ciência Política, advogada, que esteve conosco falando sobre esse importante assunto. Uma futura guerra vai ser com drones, hein?